com a igreja no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Sem muitas delongas, nós estamos já no clima da conferência de família e eu quero compartilhar com você uma palavra que eu sei que vai edificar muito as nossas vidas. Provérbios 17:6. Provérbios 17:6 diz assim a palavra de Deus: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, te engrandecemos e glorificamos o teu santo nome. Dizemos que só o Senhor é Deus e não há outro como tu. Queremos, Pai, colocar nossa mente, queremos colocar nossa vida no teu altar. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, nessa noite. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Hoje nós vamos falar sobre os pais de sucesso. Diga comigo, pais de sucesso. Aqui nós temos várias faixas etárias de pais, aqueles que ainda não são pais, aqueles que já são, aqueles que já são muito, né? E aqueles que já estão na terceira fase dos avós, né? Já estão na fase dos, né? São bisavós, enfim. Essa palavra é uma palavra que, literalmente, se não é para você agora, vai ser daqui mais tarde. Então, você precisa segurar ela para você. Amém? Os filhos dos filhos. Que é isso? É o neto. O neto é uma coroa para os idosos. Olha só. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Quando o pai é um pai de sucesso. Quando a mãe é uma mãe de sucesso. Seus filhos se orgulham dos seus pais. Agora, quando os pais são pais fracassados, os pais são a vergonha dos seus filhos. Eles não falam nada, mas são. Então, com certeza, não deve existir uma dor pior para um pai ou para uma mãe do que presenciar o fracasso de um filho. Nada pode ser mais triste do que saber que ele sofre por consequência de algo que não deu certo na vida dele. Temos certeza disso. Qualquer mãe daria tudo para ver o seu filho, para não ver o seu filho numa cama de hospital por conta de um acidente de trânsito fruto de uma bebedeira. Qualquer pai trocaria de lugar com o filho que fosse ameaçado por traficantes numa dívida oriunda do uso de drogas. Em outras palavras, todo pai que é pai, toda mãe que é mãe, todos nós faríamos tudo pelos nossos filhos. Amém ou não, amém? Você que é pai, você que é mãe, não é isso? Você daria tudo, faria tudo pelos seus filhos. Mas por que então não investir na educação deles desde cedo, para que eles não precisem passar por essas e outras situações? Porque é isso que eu vejo. Eu vejo pais com uma falta de habilidade danada em cuidar dos seus filhos, e os filhos vão crescendo com pendências, vão crescendo com desvio de caráter, vão crescendo com desvio de comportamento, e o pai e a mãe relaxado, relapso. Então, já que a gente é capaz de tudo pelos nossos filhos, por que não nós não trabalharmos ativamente desde agora? Para quando eles crescerem, nós não termos que passar por situações vexatórias, vergonhosas, humilhantes para eles e para nós. Meus irmãos, um dia nós estávamos numa reunião de presbitério regional, estávamos numa roda de pastores, e uma pastora muito preciosa conversando lá com a minha esposa, e eu lá ouvindo e tudo, e eu não sei direito como foi que aconteceu, eu só sei que eu liberei uma palavra que a pastora ficou meio que escandalizada. Eu disse assim, para mim, a coisa mais difícil da minha vida para mim é criar os meus filhos. Quando eu falei assim, a pastora tomou um salto. O que, pastor?
Como é que é? Eu digo, é verdade. Para mim, a coisa mais difícil na minha vida é criar os meus filhos. Não, mas eu amo tirar tempo com os meus filhos, e eu amo cuidar disso. Não. Aí minha esposa interviu e disse, não, irmã, que sempre ele fala isso, mas eu acho que é porque ele não terminou a frase. Geralmente ele diz assim, para mim a coisa mais difícil, a missão mais complicada para mim é criar os meus filhos para Deus. E é verdade. A missão mais difícil para mim é criar os meus filhos para eles serem homens e mulheres de Deus, tementes ao Senhor, pessoas de bem, e que eles deem certo na vida. Porque eu sei que isso é uma missão muito complexa, principalmente nos dias de hoje. Eu preciso criar os meus filhos para eles darem certo. Porque o meu sucesso vai ser determinado pelo nível de sucesso deles. Se eles derem certo, se eles forem pessoas trabalhadoras, forem pessoas de bem, forem pessoas realmente com o coração pautado no Senhor, aí eu sou um pai de sucesso. É simples assim. E é por isso que hoje eu tenho mais facilidade de estabilizar o meu casamento com a minha esposa, a minha relação com a minha esposa, do que com os meus filhos. Você sabe por quê? Porque eu sei exatamente o que é criar um filho para ser uma pessoa de bem nessa terra. Então eu sei do que eu estou falando. Com certeza, deve passar na cabeça de todo pai, de toda mãe, como se sentir vitorioso na vida se os nossos filhos fracassarem. Não dá para ser relapso. Não dá para fingir que não está acontecendo nada. Tem pais que às vezes dissimulam. Acham que por ele ser um bom crente, por ter um bom casamento, e os filhos não quiserem caminhar com ele na fé, está tudo bem. Não está bem, não. É como eu sempre falo, um sucesso numa área não justifica o fracasso noutra. Não. Porque Deus nos promete uma vida em abundância, em todas as áreas. Então, é necessário sim, nós trabalharmos, nos debruçarmos, clamarmos ao Senhor e sermos muito intencionais na criação dos nossos filhos. Isso é muito importante. Mas, muitas vezes, os pais esquecem alguns princípios básicos que podem ajudar muito no nosso sucesso como pais. E aqui eu quero trazer 7 princípios que, se colocado em prática, vão lhe ajudar a trilhar o caminho do maior sucesso que você pode ter na vida, na sua missão mais desafiadora, que é ser pai ou mãe de sucesso na criação dos seus filhos. Primeiro deles, eu preciso ser um bom exemplo. Diga comigo, eu preciso, faça assim, olha, eu preciso ser um bom exemplo. 2 Timóteo 1,5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, falando que Timóteo está bem, Timóteo é crente, Timóteo ele entende do evangelho. Por quê? Porque ele aprendeu com a avó dele e aprendeu com a mãe dele. Quando Timóteo chegou para Paulo cuidar dele, ele já chegou com essa bagagem. E ele aprendeu aonde? Em casa. Ele aprendeu em casa. A sua avó incutindo ali os princípios da palavra, pegando ele desde pequenininho, trabalhando, ensinando, e a mãe também. Então, meus irmãos, tem um poeta norte-americano chamado Ralph Emerson, e ele produziu um texto, uma frase, em um dos seus ensaios, que ficou muito conhecido no rumo da psicologia. E essa frase diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que não consigo escutar as suas palavras.
Sem dúvida, essa frase é ainda mais real quando se trata da relação entre pais e filhos. Os filhos são esponjas e copiam tudo o que falamos e principalmente tudo o que fazemos. Então, se você quer que o seu filho mude alguns comportamentos, comece a observar os seus. Esse lance de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso não funciona, nem fora e principalmente dentro da igreja. Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se o seu filho está dando problema, dê uma olhada para você mesmo. Veja se não é você que não está sendo um bom exemplo para ele, um bom exemplo para ela. Muitas vezes a gente quer cobrar a verdade dos nossos filhos, mas a gente mente. E ele sabe que a gente mente. Muitas vezes a gente quer cobrar honestidade, quer cobrar integridade, quer cobrar pontualidade, e ele vê que a gente falha no nosso dia a dia, nos nossos compromissos. Muitas vezes a gente quer ver um filho envolvido na igreja, que é para se livrar das más companhias do mundo, mas a gente tem um monte de amizade mundana que leva a gente para a carnalidade. Muitas vezes a gente quer cobrar, sabe, uma espiritualidade dos nossos filhos que nós mesmos não temos. Aí não dá certo. Meus irmãos, seja a melhor referência que pode ser para eles. Haja sempre de acordo com o que você gostaria que eles agissem. Nós precisamos ter isso em mente. Nossos filhos são retrato de nós. Eu acho interessante, né? Raramente eu sou de falar dos meus filhos. Raramente. Eu prefiro que as pessoas falem, pessoas observem e falem. Raramente eu falo dos meus filhos assim. Agora, quinta-feira, um casal de obreiros casou aqui na igreja. O Caleb com a Sara. E a Sara convidou o Adriano com a Aline para serem as testemunhas. O primeiro casamento que eles são testemunhas. Eu acho que tem 3 anos de casado e já vieram para ser testemunhas de um outro casamento. E aí chamaram e tudo e vieram, sentaram aqui, eu aqui de boa na lagoa, ministrando aqui. Do nada eu chamei, né, o Adriano com a Aline para eles assinarem aqui as atas do casamento. Aí ele veio. E eu aqui, ele veio, chegou aqui na mesa, ele pegou a caneta, pegou, né, os documentos e virou. Eu sou canhoto e ele é destro. E ele virou o papel como quem é destro para assinar. E pegou a caneta e começou a escrever. Aí eu me lembrei. Ele sempre pegou o papel como eu sempre faço. E a letra dele é muito parecida com a minha, coitado. E aquilo me deu um susto muito grande. Eu disse, meu Deus, é isso. Nós somos as referências. Nós somos a principal influência para os nossos filhos. Entenda isso. Sabe, irmãos? O Caleb com a Sara não via. O Caleb deu uma febre nele. No sábado deu uma febre no Caleb. Aí ele está se recuperando. Glória. A gente fala assim, meus irmãos, porque o Caleb é de casa, ele, né, é da igreja, a Sara também, então é outro nível de relacionamento. Mas voltando aqui,
além de, nós literalmente precisarmos sermos exemplos para eles, nós precisamos, além de ser exemplo, exercer autoridade. Diga comigo, eu preciso exercer a minha autoridade. Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Olha aí, quem se nega a castigar o seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Você está entendendo aquele lance? Vários irmãos chegaram comigo, pastor, chorando. Pastor, eu amo tanto meu filho, que eu não tenho coragem de corrigi-lo. Eu digo, então isso não é amor. Me perdoe, mas não é amor. Mas por que o Senhor fala isso? Porque a Bíblia que diz. A Bíblia diz que quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Então isso pode ser qualquer tipo de sentimento, menos amor. O amor da Bíblia. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos exercer autoridade, porque se existe algo necessário para uma criança, é que ela possa ter uma referência na sua vida, no seu crescimento, da formação de opinião e caráter. Na verdade, todos nós precisamos de referência. E a questão é que quando uma referência nos falta dentro do lar, automaticamente procuramos fora. E o problema é que quando se procura fora, é que uma boa parte das referências de fora não são confiáveis. Referências de fora de casa não são confiáveis. Muitas vezes essas referências são as responsáveis por influenciar maus comportamentos, violência e desvio de caráter. Entenda isso. Se seus filhos não encontram autoridade em você como pai e mãe, eles não irão te respeitar. E caso chegue ao ponto de não te respeitarem mais, aí sim você terá grandes problemas. Respeito é uma coisa e ter medo é outra. Seu filho não precisa ter medo de você, ele tem que ter temor, ele tem que lhe respeitar. E nós temos que exercer e temos que aprender a lidar, irmãos. Sabe, quando é criança, tem que pôr limites, tem que disciplinar, tem que corrigir, tem que trabalhar. Mas quando a criança vai crescendo, que chega na pré-adolescência, tem que mudar a estratégia. Quando chega na adolescência, na juventude, tem que mudar. Não adianta querer resolver tudo na base só da palavra e tudo só na base da pancada. Não tem como. Você tem que saber o momento certo para as coisas. Você tem que entender isso. Exerça a sua autoridade sem confundir com autoritarismo. Se coloque no seu lugar. Tem pais e mães que querem debater de frente com o filho. E aí o filho rebate, ele rebate também. Fala e fala também. Não, meu irmão, pare com isso. O adulto da história é você. É assim, não adianta se colocar, sabe, descer o nível, tratar como se fosse dois garotos, duas garotas. Aí tem algumas mães que dizem assim, olha, eu sou a tua melhor amiga. Que melhor amiga? Você é mãe dela. Sabe por quê? Porque os melhores amigos vão e voltam. Mãe é mãe. Pai é pai. Vai muito além de amizade. Você não pode se colocar no mesmo nível, do mesmo patamar. Não é correto. Deus não estabeleceu assim. Aí dá problema. Então, ser mãe é algo muito mais profundo que amizade. Engloba tudo isso. Então,
o amor, o respeito e o temor que o seu filho e a sua filha têm que ter por você é de pai, que é muito mais profundo, é de mãe, que é muito mais profundo, e não de amigo. Então é necessário a gente colocar ordem nas coisas, porque senão dá problema. A autoridade deixará seus filhos confiantes, seguros de que tem um rumo e um direcionamento a seguir. O autoritarismo vai afastar os seus filhos de você. Os seus filhos querem estar perto de você? Se os seus filhos não querem estar perto de você, por quê? Será que os seus filhos têm prazer de lhe abraçarem, com gosto, aquele abraço, ou eles ficam tudo de banda, de quina? Quando você vai atrás para abraçá-los. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso, meus irmãos. Né? O meu mais novo agora é o Abner. Já que eu coloquei de manhã, eu vou colocar à noite também, meu filho. Né? Meu garoto vai fazer 18 anos agora, em agosto. E um belo dia eu cheguei em casa e ele estava muito ocupado, correndo para cá. Ontem teve umas edições muito tops aqui, tudo, ele trabalhando muito, porque tem que deixar tudo adiantado para viajar, não sei o que e tal, e corre para cá, corre para ali, ajeita para cá, ajeita para lá. Mas eu chego em casa, quando eu entro em casa, que eu olho assim, rapaz, o Abner está aí, que eu olho para o quarto dele, né? Tudo aceso, central ligada, e o Abner não estava em casa. Eu parei, olhei. A mãe foi para o quarto, eu fiquei olhando, espera aí. Aí eu peguei o celular e eu mandei uma mensagem para ele. Coloca a mensagem aí, meu filho, solta aí. Olha, eu cheguei em casa, central ligada, luz ligada, tudo ligado aqui. Então, para compensar, eu vou pegar aqui R$60 aqui, tá? Para ajudar o talão de luz aqui. Tá bom? Obrigado. Pronto. Está resolvido o problema. Vou ficar batendo boca? Não vou. Menino agoniado, meu irmão, pegando dinheiro e ligando para cá para levar uma grana lá para São Paulo, que ele vai comigo, quer comprar isso, aquilo, outro, lá e tal, né? Comprar não sei o quê. E aí ele vai juntando, estava lá os negócios, quando eu olhei, eu digo, já sei. Peguei 60 conto para ajudar no talão de luz. E acabou a conversa, irmão. Para ele, isso foi mais doído do que sentar e ficar 1 hora gritando, esbravejando na cara dele. Pronto. Se ele quiser fazer de novo, vai ser 120, 240 e vai embora. E sem conversa, irmão, sem onda. Aí o menino está dando trabalho, porque está vendo coisa besteira no celular, passando não sei quantas horas. Aí a mãe e o pai pegam o celular, aí vê o menino chorando por ali, aí já fica logo com o coração doído, vai lá e entrega de volta. Aí, meu irmão, aí já era. Né? Aí quando quer, aí vai aprontando, aí explode a raiva, vai para cima e tal, e joga, quebra tudo dentro de casa, e vai para cá, e às vezes espanca, e volta, não sei o que, então, vai resolver? Esse tempo já passou faz muito tempo. Você está me entendendo por que eu digo que é difícil a gente criar filhos para o Senhor? Porque a gente tem que saber o time certo de fazer as coisas. Senão, a gente querendo acertar, a gente acaba errando mais. Então, nós temos que exercer autoridade. Terceiro, eu pratico a justiça. Provérbios 23, 24 diz assim: o pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Tem exemplo de pai mais perfeito do que Deus, meu irmão? Não tem. Você gostaria de seguir o exemplo dele? Então seja justo. Na hora de corrigir, seja firme.
ensine o que deve ser feito e cobre aquilo que já foi acordado. Não é tirania, é justiça. Só não se esqueça de também encorajar, motivar e usar o equilíbrio, assim como Deus usa com você. Então, se fez algo, separa quem é a pessoa do que ela fez. Trata o que ela fez, não acaba com a pessoa. Trata a atitude, o comportamento do seu filho e não mina a alma dele, a alma dela. E quando ele erra, temos que ser firmes, mas quando acerta, nós temos que ser justos. Ir lá, encorajar, presentear, abraçar, homenagear, estar junto. Porque, meus irmãos, acertar também é um grande desafio no dia de hoje. E quando o nosso filho acerta, ele precisa entender que ele acertou e que você precisa ser o maior incentivador e aquele que mais se alegra com os acertos do seu filho, da sua filha. Sabe, meus irmãos, um outro princípio que nos ajuda muito, eu treino os meus filhos. Escute, vocês já notaram que por trás de toda grande pessoa extraordinária sempre existe um treinador? Sempre existe alguém que está do lado dela, dando as dicas, incentivando, ensinando e motivando a pessoa a superar seus limites. Assim tem que ser você com seus filhos. Você precisa prepará-los para a vida. Você precisa preparar os seus filhos para a vida. Os seus filhos precisam aprender a viver. Tem que chegar o momento que eles precisam fazer as suas próprias escolhas e você tem que estar junto para prepará-los para eles viverem. Eu vejo pais que não estão treinando seus filhos para a vida. Está gerando uma geração de filhos instáveis, ansiosos, frágeis, sem preparo emocional, sem preparo físico, sem preparo espiritual para poder enfrentar esse mundão aí fora que não perdoa ninguém. E nós precisamos aprender a preparar nossos filhos para a vida. Ensinar os princípios, valores e sobre a importância da busca em Deus para completar a sua vida. Essa é uma missão sua, que não pode ser terceirizada para a escola, não pode ser terceirizada para a igreja, não pode ser terceirizada para a babá das crianças. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Preparo. Seus filhos têm que aprenderem como é que funciona, tem que sentar com eles, tem que pegá-los e levá-los, orientá-los, ensinar a profissão, ensinar a importância da vida acadêmica, ensinar os princípios e valores que você tem aprendido e principalmente os princípios e valores do reino de Deus. Né? Não é fácil. Quem tem filho na rede ministerial da igreja, quem diz que é fácil, meu irmão? Não é fácil, porque tem hora que nossos filhos erram, tem hora que erram com os nossos filhos, tem hora que maltratam nossos filhos, tem hora que falam esbravejando com nossos filhos, aí o filho fica chorando pelo canto, aí o pai e a mãe já fica logo bravo, já quer logo, né, e tal, e liga para o pastor, liga para o líder, e fica bravo, não sei o que, e tal, tal. E aí o filho fica vendo aquilo, opa, agora já manjei. Porque se uma coisa que o filho é manipulador, quando ele pega um fraco do pai e da mãe, já era. Quantos e quantos pais eu vi que o filho ali, né, e tudo, olha, aí o filho chegou com os braços, com as pernas meio doídas, o que foi? Não, que eu errei o passo lá no street, aí o meu líder lá mandou eu pagar não sei quantos, aí o pai e a mãe ficam bravos e tira o menino do ministério e tal, e tudo. E o menino vai para onde? A menina vai para onde? Tem que deixar ele lá. É mesmo, meu filho? É, pois então perdoe. Perdoe. Volte lá e dê o seu melhor. Aí você vai por fora, sem ele saber, e vai conversar com o líder, saber o que foi que aconteceu, sem polemizar, sem nada.
Os meus filhos têm uma vida ministerial intensa até hoje. E você não tem noção do quanto que esses meninos já sofreram por serem filhos dos pastores. Já peguei eles chorando, já peguei eles desanimados, já peguei eles, né, decidido a largar tudo, porque tem hora que a pessoa não respeita mesmo. E a vontade do pai e da mãe é resolver logo, ir lá e tal. Mas eu estou preparando eles para a vida. Você sabe por quê? Você que trabalha fora, você sabe quantas vezes você já foi humilhado no trabalho. Quantas vezes pessoas já destrataram você. Quantas vezes pessoas já puxaram o seu tapete. E nós temos que ensinar nossos filhos a serem resistentes. Para eles aguentarem uma pressão maior do que aquela que a gente aguenta. Porque as gerações estão passando e o mundo está ficando pior. Então nós temos que gerar uma geração de filhos resistentes ao mundo, resistente a perseguições, a perturbações, serem pessoas resilientes. E a igreja, a vida na igreja, ela é um laboratório poderoso para formar gerações de pessoas fortes, que vão dominar e governar aonde eles entrarem para fazer acontecer. Aqueles que aprendem a serem resistentes, eles entram e produzem resultados. Dominam aonde Deus coloca eles para granjear o seu pão. E é assim que Deus quer que seus filhos sejam nessa terra. E eu declaro no nome de Jesus que os seus filhos também serão poderosos nessa terra. Porque você vai se dedicar, você vai trabalhar, você vai interceder por eles, você vai trabalhar e você não vai ter filhos fracassados. Seus filhos são filhos que têm promessa para terem sucesso, mas depende muito de você. Muito. Nosso tempo está acabando, mas o nosso quinto princípio é: eu me coloco no lugar deles. Nós precisamos entender como é que funciona a mente do nosso filho no período que ele está vivendo. Não adianta a gente cobrar aquilo que o nosso filho não pode nos dar, porque ele não tem condição de dar naquele momento. Nós precisamos perseverar no ensino. Hoje, quando eu chego na casa do Eduardo com o Adriano, eu fico olhando assim, e eu louvo tanto a Deus. Tudo arrumadinho, tudo certinho, as coisas tudo no lugar, os sapatos tudo alinhado, no lugar de colocar o sapato, tudo certinho. Eu chego lá, eles lá ajudando lá, as esposas e tal, tudo. Eu fico olhando, aí eu me lembro do quarto deles. Meus irmãos, tinha hora que a Alcione entrava no quarto, chamava os dois e olha. E eu ficava quieto na minha, era difícil ela fazer isso. Ela só fazia quando o negócio já estava. Quem esbravejava era eu, o tempo todo ensinando, eles não conseguiam responder do nível que eu estava querendo. Mas quando a vida exigiu deles isso, eles deram conta, porque eles foram ensinados. Então, muitas coisas que você ensina agora, e que você não vê o seu filho e a sua filha fazendo agora, continue ensinando, porque a vida, a pressão, vai chegar um tempo que eles vão ter que fazer. Aí eles vão saber fazer. Você sabe por quê? Porque você preparou eles para fazer. É assim. Agora, se você ficar com aquele papo de dizer: eu já falei, eu já disse, aí eu desisto de dizer. Então você já desistiu de ter um filho preparado para o que vem pela frente. É assim. Queridos, nós precisamos entender que precisamos amar os nossos filhos incondicionalmente. Você pode até pensar: isso aí é fácil,
Amar, todo mundo ama, todo pai, toda mãe ama. Sim, é verdade, mas a expressão é amar incondicionalmente. Quando você decide que ama, independentemente do que os filhos fizerem, mesmo que eles se comportem mal, tudo muda. Você começa a reagir de forma diferente, começa a entender que você tem que valorizá-los não pelo que eles fazem, mas pelo que eles são. E é bem aqui que a gente tem que separar as coisas. Tem muitos pais que não compreendem o conceito de amor. E nós temos que ir para a Bíblia para saber o que é o conceito real de amor. Nessa questão de amar incondicionalmente, nós temos que separar o que o filho faz de quem ele é. E nós temos que trabalhar fortemente naquilo que ele faz, porque o que ele é e acabou. Amar incondicionalmente é isso. Amar o filho como ele é, por quem ele é. Agora, isso não nos dá o direito de aceitar tudo o que ele faz. Muitos pais, muitas mães fracassam porque não separam isso. Aí acabam super protegendo seus filhos, bloqueando com que seus filhos sofram as consequências das suas más atitudes, e o filho nunca aprende, e o pai e a mãe só sofrendo. Aí se você for olhar, por exemplo, para Lucas 15, que fala da parábola do filho pródigo, você vai ver, o pai sempre amou o filho por ele ser filho. Amém ou não amém? Sempre amou o filho por ele ser filho, independentemente do que ele fez. Agora, o que ele fez foi muito sério. E ele pediu, se rebelou contra o pai e queria ir embora. E o que o pai fez? Liberou. Ficou torcendo para o filho voltar, mas liberou. Liberou para o erro, mas liberou. Aí às vezes o pai, eu amo tanto meu filho, eu não quero que ele erre, eu não quero que ele passe por nada do que eu já passei e tudo, mas o filho quer, então libera para ele aprender. Se você está ensinando e ele não está aprendendo, então libera. É assim. Acreditando na criação que você deu, esperando ele voltar. Né? Porque tem pais que fazem isso. Uma vez, muito tempo atrás, estava na roda, na mesa, almoçando, eu me lembrei disso. Aí um dia, o Adriano sempre foi muito macio na fala dele. Disse, pai, escute, e se eu matasse alguém? O senhor ainda ia continuar me amando? Eu disse, olha, meu filho, não, o senhor ia me ajudar? Eu disse, olha, depende. Depende do quê? Eu disse, não, depende da razão que você teve que ceifar a vida de alguém. É mesmo? Isso é. Mas se você estava em legítima defesa, a pessoa vinha ceifar a sua vida e você tinha que se defender, ou então você estava defendendo sua casa, sua família, né, alguma coisa nesse sentido, aí a gente ia trabalhar e ia lhe ajudar de todo. Agora, se o espírito de porco entrou no teu corpo, tu foi lá e ceifou a vida de alguém, meu filho, tu vai pagar. Vai, eu não vou contratar advogado, não, tu vai pagar direitinho, tudinho lá dentro. E tu vai continuar sendo meu filho, eu vou continuar te amando, eu vou ir lá te visitar, vou orar por ti, vou sofrer, vou chorar porque tu está preso, mas tu vai ficar preso. Vai ficar lá. Fez coisa errada, tem que aprender a lidar com as consequências dos seus erros. É assim, meus irmãos. Sabe, nós precisamos amar incondicionalmente a pessoa, o filho, a filha, e não aquilo que ele está fazendo. Porque eu vejo pais e mães, né, defender o indefensável. Acaba com tudo, sofre, gasta tanto dinheiro e tudo mais, e o filho não aprende, simplesmente não aprende. É duro, mas é a realidade. E com muito amor e carinho eu lhe falo, porque se você quiser ser um pai e uma mãe de sucesso, temos que trabalhar dessa forma, senão o fracasso nos espera aí na frente. Sabe, irmãos,
E por último, nós temos que entender que um dia nós vamos enviá-los. Eles não vão ficar conosco só se a gente assumir ser um pai e uma mãe derrotado, fracassado. Os nossos filhos não foram feitos para ficarem com a gente. Os nossos filhos foram feitos para ser enviados. Salmo 127, a partir do 3, diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Então, essa parte, sem dúvida, é mais difícil para as mães. Mas tem muito pai também que, meu Deus. Mas mesmo que elas não queiram tanto, isso é uma grande verdade. Nós precisamos preparar os nossos filhos para a partida deles. Eles são flechas e devem ir bem mais longe do que nós já fomos. Assim como um navio que é muito mais seguro atracado no porto, mas mesmo assim foi construído para navegar em alto mar, nossos filhos um dia sairão de perto de nós. E entender isso é fundamental para que possamos prepará-los para essa partida. E saber que Deus nos deu essa missão, irmãos, isso é maravilhoso. Sabe? Por quê? Porque, na verdade, o Senhor nos deu os nossos filhos como um presente. Mas Ele vai requerer de nós esse presente. Cabe a nós aproveitar todo momento que estamos com eles. Quem aqui já perdeu seu filho ou sua filha, sabe do que eu estou falando. Temos que aproveitar cada momento, porque um dia eles vão embora. E eu sempre digo que nós devemos ser esse estaleiro. Sabe, o estaleiro é o lugar onde se fabrica e se reforma embarcações. Eu sempre digo que eu preciso ser um bom estaleiro. Daqueles estaleiros velhão, mais bom, aqueles bom. Para fabricar os nossos navios, para eles entrarem nas águas dos mares e ganharem esse mundão para o Senhor Jesus. Mas no dia que eles precisarem de um calafeto, no dia que eles precisarem de uma boa reforma, eles têm um porto seguro para voltar. Vem, ajeita, organiza, arruma o que é que está faltando, como é que é e tudo mais. E depois, vai. É assim que todo pai tem que entender que deve ser a vida. E entendendo isso de forma muito clara, nos ajuda até a não sofrer tanto. Principalmente você que de repente tem só um filho, só uma filha, e se apega tanto, cuidado. Porque os filhos são herança do Senhor. E eu sempre digo, e isso é um alvo meu pessoal, eu quero criar os meus filhos para chegar ao ponto deles não precisarem de mim para absolutamente nada. Eu não quero que os meus filhos dependam de mim para qualquer coisa. Os meus filhos precisam ser pessoas independentes e autônomas. Eu quero que os meus filhos, literalmente, não dependam absolutamente em nada. Porque se alguma coisa eles dependerem de mim, é porque naquela área eu falhei com eles. E eles lutam muito para adquirirem isso. Eu quero que eles me amem porque eles querem me amar. Eu quero que eles me procurem, eu quero que eles me peçam ajuda porque eles querem me pedir. E não porque de fato eles precisam. Eu quero que eles me peçam conselho porque eles entendem que eu fui uma referência boa para eles. E eu quero que eles entendam que eles precisam da minha opinião
sobre algumas questões da sua vida. Por quê? Porque eu obtive sucesso, influencia a vida deles. E não porque, se eu não der a minha opinião, eles não vão procurar saber, não vão procurar resolver. Não. Eu quero criar os meus filhos para que, se alguma coisa acontecer comigo, eles aprenderem a viver bem e nada lhes faltarem. Essa é a missão de um pai de sucesso. Essa é a missão de uma mãe de sucesso. E eu sempre falo isso, eu sempre digo isso, e o meu alvo é esse. Seguindo esses 7 princípios, poderemos ser pais e mães melhores, e lá no final da nossa história, poderemos olhar para trás e ter a certeza de que tivemos uma família feliz, e ela vai durar para sempre no céu de glória. Não sei direito como vai ser, mas eu tenho plena convicção de que vai chegar o momento de que eu, minha esposa, meus filhos vamos nos encontrar na glória. Todo mundo salvo, meus netos, se o Senhor Jesus não voltar. Eu creio assim, creia assim também. Mas não adianta só crer, porque a fé sem obra é morta. Tem que trabalhar arduamente para que isso venha a acontecer. Como vocês bem sabem, meus 2 filhos já saíram do estaleiro. Já estão navegando, estão andando, rodando por aí, conquistando, fazendo e vivendo. E agora em agosto, eu vou liberar a minha nave para ela ganhar o mundo também, para Jesus. E é duro, é difícil, mas eu estou tão feliz por isso, porque chega o tempo que nossos filhos precisam caminhar. E eu creio no nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus, e quando chegar a sua vez, você também vai se alegrar. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor.